Gostaria primeiramente apenas que alguma professora pudesse confirmar a respeito das crianças, posição. Bom, como todos tiramos férias, as professoras também merecem. É muito justo que elas tenham um descanso. Então, nesse mês de janeiro, nós não vamos ter o cultinho das crianças, tá certo? Contudo, o berçário ele vai estar disponível lá, porém sem professores. Então, se você tem o seu bebê aí e precisar de alguma coisa no berçário, você pode ir, o berçário vai estar lá disponível, o ar-condicionado ligado, porém sem nenhuma professora para tomar a conta, tá certo? Enquanto as crianças maiorzinhas, aí a compreensão agora vai ser mais dos pais do que delas. Então, nós pedimos que você pegue o seu filho, segure ele aí perto de você, segure no bom sentido. Eu espero que não seja de fato preciso segurar a sua criança, basta deixar ele aí do seu lado e durante esse mês eles vão ficar aqui conosco, tá certo? Como havíamos dito no domingo passado, nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens nesse mês de janeiro a respeito do perdão. Estou totalmente convencido de que essa é uma das áreas em que, não especificamente a nossa igreja, ou não somente a nossa igreja local aqui, porém a Igreja de Cristo como um todo, os cristãos precisam constantemente aprender e serem ensinados e desafiados a mudarem as suas perspectivas e visões acerca do perdão para com o próximo. Estou também convencido de que essa é uma das áreas em que mais dificulta, ou que mais tem atrapalhado, por assim dizer, o nosso relacionamento com Deus. Está diretamente ligado à nossa vida de perdão para com o próximo, com o nosso relacionamento com o Senhor. E uma coisa reflete na outra obrigatoriamente. Não tem como mudar isso. Para essa primeira mensagem de hoje, nessa série, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9. Eu vou ler dos versículos de 9 até o versículo 18. Diz lá o apóstolo Paulo, capítulo 3, a partir do versículo 9 até o versículo 18. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca ele as tem cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Até aí, vamos baixar nossa cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai Santo, Tu nos sondas, nos conheces, Tu sabes as dificuldades dos nossos corações. Eu te peço de uma forma muito especial, suplico a Ti que, a começar do meu coração, Tu venhas nesse mês, nos tratar no que diz respeito ao perdão ao próximo. Como anda a nossa vida no que diz respeito a perdoar aqueles que pecam contra nós.
nos desafia, Senhor Deus, não nos deixa sair daqui sem sermos incomodados pelo Teu Espírito Santo. Nós conseguimos fugir uns dos outros, todavia, jamais fugiremos da Tua presença, jamais fugiremos do Teu Espírito. Então não deixa de nos incomodar, não deixa de quebrar os nossos corações e tratar aquilo que precisa ser tratado na nossa vida, no que diz respeito a perdoar o próximo. Eu clamo isso a Ti, pedindo pela Tua graça, nesse momento de meditação, a Tua palavra. Não deixe que falemos nada que vá além daquilo que Tu queres, além daquilo que a Tua palavra de fato nos diz. Eu peço a Tua orientação, com muito temor e tremor de Ti, e que esse momento aqui, tudo que venhamos a falar, seja agradável à Tua presença. Ó Deus meu, eu Te peço isso no nome santo de Jesus. Amém. Poderia perguntar aqui, qual foi a última vez que você foi capaz de perdoar alguém? Qual a última vez que você, de fato, perdoou alguém? E quando eu falo perdoar, eu estou dizendo, de fato, realmente, no sentido de perdoar. Não de tentar deixar para lá, como a gente diz, e esquecer, tentar esquecer aquela história que aconteceu, mas eu digo, qual a última vez que você realmente perdoou alguém? Será que você é capaz de lembrar disso? Eu penso que a grande dificuldade de nós perdoarmos uns aos outros se deva ao motivo, ao fato de que, talvez em primeiro lugar, um orgulho próprio, um orgulho que nós temos, às vezes muito exagerado, e quando alguém peca contra a gente, quando alguém nos machuca, quando alguém mexe com a gente, mexe com esse orgulho também. Fere também um pouco desse orgulho e isso dificulta nós perdoarmos as pessoas. Às vezes esse orgulho nos leva a pensar que nós somos importantes demais além do que de fato somos. Talvez esse orgulho nos leve a pensar que nós somos mais do que nós realmente somos. E isso cria uma barreira, cria um obstáculo para que nós venhamos a perdoar outras pessoas quando elas nos machucam, quando elas nos ferem, quando elas pecam e erram contra cada um de nós. Ou talvez um motivo maior ainda, talvez seja um senso de justiça que nós tenhamos ou que nós tentemos usar quando alguém peca e quando alguém erra contra cada um de nós. A sociedade aí fora, os tribunais aí fora, condenam e absolvem pessoas, ou seja, perdoam e condenam pessoas. Porém, os tribunais aí estão fazendo isso com base numa justiça já estabelecida por homens, sim, mas numa justiça, numa lei ou numa legislação que precisa ser seguida daquele país ou de onde for. E baseado naquilo ali que já existe, baseado naquela justiça, naquelas leis que já foram formuladas, a partir daí, então, pessoas são declaradas inocentes ou culpadas, pessoas são perdoadas ou culpadas, pessoas são absolvidas ou condenadas. Porém, eu penso que no que diz respeito a nós, quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, quando alguém peca e erra contra cada um de nós usamos um senso de justiça próprio, estabelecido por nós mesmos, para definirmos e tomarmos uma decisão se vamos perdoar ou não determinada pessoa. E o grande problema é que esse senso de justiça próprio que nós temos, via de regra, sempre nós vamos ser os melhores, sempre nós vamos ser os corretos, sempre nós vamos estar com a razão naquela situação. E isso, mais uma vez, cria obstáculos e isso, mais uma vez, cria muros que nos impedem, muitas vezes, de perdoar o próximo quando ele comete alguma coisa contra nós. O meu senso de justiça me diz que eu sou muito bom. Então, se aquela pessoa errou contra mim, eu não mereço perdoar, eu não mereço o meu perdão. Ou pelo menos eu não devo ter atitude alguma, iniciativa alguma de perdoar aquela pessoa, a menos que de repente ela tome várias iniciativas e faça várias coisas, dentre elas pedir perdão a mim. O meu senso de justiça me coloca sempre acima, em grau de importância ou em grau de bondade, sempre acima das outras pessoas, sobretudo e principalmente
acima daquelas que pecam, que erram contra mim. Então, cada vez mais, a dificuldade vai aumentando de eu poder perdoar um irmão que pecou e que errou contra mim. Eu penso que seja mais ou menos por aí, e você está livre para concordar ou discordar disso. Mas eu queria fazer uma outra pergunta também, não menos importante. Você lembra qual foi a última vez que você foi perdoado? Será que você lembra a última vez que alguém lhe perdoou por alguma coisa que você fez? Esse texto que nós lemos aqui, eu espero que à medida que nós formos lendo e falando sobre ele, você vai entendendo o porquê de uma primeira mensagem, uma série de mensagens sobre perdão, o porquê usar esse texto aqui como primeira pregação. Eu espero que você vá entendendo isso. Se não entender, no final nós vamos explicar, nós vamos dizer o porquê usarmos esse texto aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. Eu queria que nós víssemos alguns aspectos nessa passagem que isso pode nos ajudar, ou melhor, eu penso que isso seja imprescindível nós entendermos, para que daí então nós comecemos a ter uma vida de perdão, ou que nós comecemos a perdoar alguém, quando alguém erra e peca contra nós. Eu queria que nós víssemos primeiro o versículo 9 e o versículo 10. Há um aspecto que Paulo fala aqui. É um aspecto no sentido de que não há vantagem de ninguém sobre ninguém. Não há vantagem de uma pessoa sobre a outra. Observe o que ele diz nos versos 9 e 10. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. É isso que o apóstolo Paulo diz. Não há vantagem alguma de ninguém. Paulo inicia esse versículo com uma pergunta a qual ele mesmo responde. E a pergunta é se nós, e aqui nós crentes, quando ele fala nós, ele está falando a nós crentes, se nós temos alguma vantagem sobre as demais pessoas da raça humana. Aqui Paulo não estava falando do povo judeu especificamente ao falar nós, até porque ele já havia falado de uma forma especial sobre os judeus. Ele já havia feito isso no capítulo 1 e em praticamente todo o capítulo 2, depois você pode dar uma olhada. Além de que, quando Paulo ia se referir especificamente ao povo judeu, ele sempre tratou o povo em terceira pessoa, ele sempre falou na terceira pessoa relacionada ao povo judeu. Depois você pode olhar isso nos capítulos 1, 2, 9, 10, 11, em vários capítulos nessa epístola. Quando ele se refere aos judeus, ele sempre usa na terceira pessoa, ele sempre se refere a eles e eles. Aqui, nesse momento, Paulo não faz isso. Assim também como em momento algum, Paulo se inclui no meio dos judeus. Em momento algum, você vai ver Paulo dizendo, nós judeus fazemos isso ou aquilo outro. Não. Ele não se inclui no meio daquele povo dessa forma. Porém, aqui, nesse momento, quando Paulo diz nós, ele está se referindo a nós crentes, a todos os crentes em Cristo. Todos os crentes em Cristo, seja judeus ou gregos, ou não importa, os gentios, mas todos aqueles que fossem crentes em Cristo, estão aqui dentro desse nós que Paulo fala no versículo 9. Ou seja, quando Paulo se refere a nós aqui, ele está falando de mim e de você também hoje. Pois bem, a resposta que Paulo dá é afirmando de que nem judeus e nem gregos, ou seja, todo tipo de crente. O que Paulo diz é que ninguém tem nenhuma vantagem sobre o resto da humanidade. Então você pode se perguntar, nós não temos nenhuma vantagem sobre os ímpios, sobre os incrédulos, sobre aqueles que não creem em Cristo? Não, de forma alguma. Nós não temos vantagem alguma sobre eles. O apóstolo Paulo fala aqui que todos estão debaixo do pecado, todos estão debaixo do poder do pecado. E ao falar sobre isso, o que Paulo está fazendo é, ele está nos lembrando da nossa natureza, da natureza da raça humana. Quando Paulo diz todos nós estamos debaixo do poder do pecado, o que ele está lembrando é, olhem para a nossa natureza, para a natureza da raça humana. E a natureza de todo e qualquer homem, de todo e qualquer ser humano, é uma natureza pecaminosa. É uma natureza pervertida. Por um só homem entrou todo o pecado no mundo, né?
Através de um só homem é que todo o pecado do mundo entrou. E a partir dele, todos os outros pecaram. Todos os outros já nasceram em pecado. Mas aí, então, você pode perguntar, e onde está algum tipo de vantagem que nós crentes tenhamos sobre aqueles que não são crentes, sobre os ímpios? Eu diria que o nosso diferencial para com os ímpios, para com os incrédulos, para aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, o nosso diferencial não está na nossa natureza humana, mas o nosso diferencial está na graça de Deus que nos alcançou. E a graça de Deus que Ele usa para se relacionar comigo e com você. Esse é tão somente o único diferencial que nós temos na nossa vida para com os ímpios, para com aqueles que não têm Cristo ainda como Senhor e Salvador das suas vidas. É o único. Tirando esse, nós não temos mais vantagem alguma sobre aquelas pessoas que estão aí fora no mundo. E Paulo vai confirmar essa afirmação nos versos seguintes, e nós vamos ver isso, e nos versos seguintes ele vai fazer uma espécie de coletânea, vamos dizer assim, de afirmações ou de citações que se encontram lá no Antigo Testamento. E eu queria que nós olhássemos que citações são essas. Em primeiro lugar, eu queria que nós olhássemos dos versículos 10 ao versículo 12, do versículo 10 ao 12. Paulo vai dizer, vai afirmar que não existe justo algum. Observe o que ele diz, versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Paulo é extremamente severo, Paulo é extremamente duro nestes versos aqui de 10 a 12. Observe que ele repete por 5 vezes a expressão não há, não há, não há, não há, não há. E a primeira delas é quando ele diz não há justo, nenhum sequer. Mas é nenhum justo mesmo, não há nenhum justo. Um sequer não. Ou seja, ninguém se salva. O apóstolo Paulo ele faz uma citação de Davi aqui, lá no Salmo capítulo 14, versículos de 1 a 3. O salmista diz o insensato em seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Opa, em termos de essência, em termos de natureza pecaminosa, toda a raça humana está junta na mesma situação. Olhando para o homem natural, olhando para a nossa essência, olhando para a nossa natureza, nós estamos no mesmo patamar que os ímpios e os incrédulos aí fora. Nós estamos no mesmo grau deles. Nós estamos no mesmo piso que eles estão. Nós não somos justos. Não há um justo sequer. Nós não temos vantagem alguma sobre eles. Se no verso anterior o apóstolo Paulo havia falado que todos estão debaixo do pecado ou do poder do pecado, agora ele diz que nenhum é justo, que nenhum busca Deus, que nenhum entende as coisas a respeito de Deus. Ou seja, por causa da nossa natureza, ninguém é melhor do que ninguém, nem sequer leva algum tipo de vantagem sobre o outro. Nós todos somos iguais. Nós todos somos idênticos para Deus. Olhando para a nossa natureza, nós todos estamos juntos, como a gente diz, no mesmo bolo. Não há ninguém melhor do que ninguém. Talvez alguém possa achar que o apóstolo Paulo estava sendo injusto aqui para com os crentes e não reconhece valor algum do crente. Contudo, nós não podemos perder de vista que aqui o que Paulo está expondo é a realidade da natureza comum a todo ser humano, é a realidade da natureza a todo ser humano, que é o pecado. É isso que o apóstolo Paulo está expondo. Falando sobre o pecado na vida e na natureza e na essência de todo ser humano. A nossa realidade enquanto crentes é esta, meus irmãos. Ninguém precisa nos ensinar a pecar.
Ninguém precisa nos incentivar a pecar, mas nós bem fazemos isto por nossa própria natureza, por nosso próprio desejo, por aquilo que está no nosso coração. Se não fosse a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós jamais teríamos o desejo de buscar o Senhor, de conhecer o Senhor, de entender o Senhor, de obedecer ao Senhor. Jamais. O próprio Paulo, ele é muito franco, ele é muito claro, quando alguns capítulos à frente, ainda na epístola dele aos Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, ou praticar o bem, isso não está em mim. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa realidade. Davi, no Salmo 51, lá no versículo 5, ele vai dizer: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é a minha e a sua realidade. Essa é a realidade dos ímpios, dos incrédulos, daqueles que não têm Cristo aí fora. Ou seja, é a mesma realidade para todo ser humano. A mesma. É a mesma realidade de todos nós, crentes em Cristo, que estamos aqui. Nós nascemos em pecado. Nós nascemos no meio da iniquidade. Nós nascemos com pecado nos nossos corações. Nós podemos em algum momento até desejar o bem, porém o efetuar o bem não está em nós. E quando nós não fazemos aquilo que queríamos o bem, é por causa do pecado nas nossas vidas. E nós fazemos o mal que nós não queríamos fazer, porém fazemos por conta da nossa natureza pecaminosa, por causa daquilo que está na nossa essência, por causa daquilo que está lá dentro de nós. Não há nenhum justo sequer sobre a terra, seja dentro de igreja ou fora dela. Como nós podemos aplicar isso às nossas vidas? Querido, coloque na sua cabeça de uma vez por todas que você e eu somos capazes de cometer os mesmos pecados horríveis aos nossos olhos que aquelas pessoas cometem contra nós. Se você acha que em algum momento alguém pecou e pecou feio contra você, se você acha que em algum momento alguém machucou e machucou feio contra você, se você acha que em algum momento alguém foi totalmente, extremamente injusto contra você e fez aquilo que era mal contra você, a fim de lhe prejudicar, a fim de lhe fazer sofrer, saiba que você é capaz, e eu também sou capaz de fazer exatamente a mesma coisa, seja com essa pessoa ou com qualquer outra. Nós somos totalmente capazes de fazer as mesmas coisas. Em segundo lugar, ao ter essa consciência de que nós somos capazes de fazer isso, nós deveríamos mudar a forma de olhar para o outro, mesmo que ele peque contra nós. Saiba que eu e você, nós não estamos longe de fazermos as mesmas coisas que fazem contra nós, com as outras pessoas. Nós não estamos longe disso. Você olha para a vida de alguém e se escandaliza e desce a lenha, como a gente costuma dizer, por causa de algum pecado que aquela pessoa cometeu. Você olha para a vida de alguém e quer exercer o seu senso de justiça próprio, o seu senso de juízo próprio naquela pessoa porque ela errou e pecou contra você. Saiba de uma coisa, você é totalmente capaz de fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez por você, em qualquer outro. Em terceiro lugar, como aplicar isso às nossas vidas? Lembre-se que diante de Deus, Deus que é aquele que julga a todas as pessoas, diante dele nós somos totalmente iguais uns aos outros. Aos olhos do Senhor, eu não sou melhor do que você. Contudo, você também não é melhor do que eu. Se você agora está pensando em alguém que errou feio contra você, você não está disposto a perdoar essa pessoa, saiba que aos olhos do Senhor você é totalmente igual
a essa pessoa. Você não é melhor do que ela. O apóstolo Paulo continua, ele não só diz nesses três versículos, que não há nenhum justo sequer. Mas nos versículos 13 e 14, Paulo vai falar a respeito de um outro aspecto. Depois de dizer que não há nenhum justo, Paulo vai dizer que o que sai de dentro de nós é algo totalmente contaminado, uma vez que nós não somos justos e uma vez que nós temos a natureza pecaminosa. Observe os versículos 13 e 14, ele diz: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca ele as tem cheia de maldição e de amargura. Meus queridos, o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, faz algo aqui nesses versos muito interessante. Há uma doutrina da fé reformada, fé essa que a nossa igreja professa, uma doutrina que se chama depravação total do homem. Talvez você já tenha ouvido falar algo a respeito disso. E o que essa doutrina da depravação total diz? É que todas as nossas faculdades, todas as faculdades do homem foram manchadas, foram afetadas pelo pecado. Ou seja, não há absolutamente nenhuma parte em nós, seja intelecto, seja pensamento, seja sentimento ou qualquer outra coisa, que não tenha sido afetada pelo pecado, que não esteja contaminada em alguma parte por causa do pecado. Daí então é que, se não for a ação de Deus através do seu Santo Espírito nas nossas vidas, nós jamais seríamos capazes de desejar o Senhor e de buscar o Senhor. Porque nós estamos completamente afetados e manchados por causa do pecado. Essa mancha que o pecado causou e ele nos afetou não tira de nós a salvação, não nos condena, não. Porém, nós continuamos manchados e afetados por causa do pecado. E o que Paulo vai falar aqui, é fato que você não vai encontrar na palavra de Deus na Bíblia, essa expressão dessa doutrina chamada depravação total. Porém, o ensino dessa doutrina, ou aquilo que essa doutrina diz, é totalmente perceptível nós acharmos na palavra de Deus. E voltando a esses versos 13 e 14, o que Paulo tenta mostrar aqui é justamente isso, que nós estamos totalmente contaminados por dentro em virtude do pecado. O que Paulo diz é que nós estamos tão manchados por dentro, que aquilo que sai de dentro de nós também está contaminado, também está manchado pelo pecado. Mas note, Paulo poderia usar aqui qualquer outro exemplo de pecado. Ele poderia muito bem falar aqui a respeito de assassinato, de mentira, de prostituição e etc, tantas outras coisas. Porém, Paulo escolhe, ou melhor, não Paulo, mas o Espírito Santo de Deus me inspirando, escolhe aqui um tipo de pecado. Se ele usasse a prostituição, por exemplo, se ele usasse a mentira, talvez algum crente poderia se levantar e dizer: não me bote nesse meio não, porque isso aí eu nunca cometi. Mas então o apóstolo Paulo, ele usa um tipo de pecado aqui, que ele deixa todo qualquer crente sem reação de tentar se esquivar disso. O exemplo de pecado que Paulo vai dizer aqui é no que diz respeito à nossa língua. Nós falamos hoje aqui pela manhã a respeito disso, sobre o perigo da língua, sobre o dever de refrear a nossa língua. E por aqui nós podemos ver como essa questão de fato é séria. Paulo usa para mostrar que nós estamos contaminados pelo pecado. E o pecado que ele escolhe para dar como exemplo é justamente a língua, é justamente aquilo que nós falamos, justamente as nossas palavras, justamente aquilo que sai da nossa boca. Ao usar esse exemplo aqui, me perdoe a sinceridade, mas nenhum crente pode se levantar e dizer: não, Paulo não me inclua nisso não. Nenhum crente, a começar aqui do púlpito até a porta, nenhum pode se levantar e falar isso. Esse talvez seja o nosso grande calo. No Salmo 39, versículo 1, Davi chega a dizer, usando uma figura de linguagem, obviamente, mas ele chega a dizer que vai colocar, ou que tem o desejo de colocar, uma mordaça à sua boca para não pecar contra a língua. Por quê? Porque a língua, de fato,
Talvez seja aquele órgão mais fácil de expelir, de mostrar ou de externar o pecado que há dentro do nosso coração, dentro da nossa essência, dentro da nossa natureza. Então, nesses versículos aqui, o que Paulo mostra é: nós estamos totalmente contaminados, a ponto de aquilo que sai de dentro de nós também está contaminado. E o exemplo que ele usa é as nossas palavras, a nossa língua. Coloca para fora aquilo que não presta. Coloca para fora aquilo que visa destruir, aquilo que visa enganar, aquilo que visa amaldiçoar muitas vezes as pessoas. Isso sai das nossas bocas, isso sai das nossas línguas. Quais as aplicações que nós podemos tirar, quais os entendimentos que nós podemos tirar a partir desses versos para as nossas vidas? Em primeiro lugar, meus queridos, o pecado é uma realidade tão dura nas nossas vidas, que de fato nós estamos completamente, totalmente contaminados por ele. É perfeito o exemplo que o apóstolo Paulo dá aqui no que se refere à língua, porque ao falar da sua língua, está aqui claramente implícito que essa contaminação vai muito além da língua. O que Paulo está dizendo aqui ao falar da língua não é pura e simplesmente que a nossa boca ou que a nossa língua está contaminada, mas o que Paulo está implicitamente dizendo aqui é nos lembrando que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando Paulo usa esse exemplo da língua, ele não está querendo dizer: olha, a sua boquinha, a sua linguinha está contaminada pelo pecado. Não. Em primeiro lugar, em primeira instância, o que ele está querendo dizer é: o seu coração está contaminado, está sujo pelo pecado. E a sua língua externar isso é mera consequência de um coração contaminado. Em segundo lugar, ao falar mal de alguém, ao falar algum tipo de engano, ao maldizer a vida de alguém, lembremos que isso não se trata apenas da nossa língua contaminada, apenas da nossa boca contaminada. Mas quando eu e você falarmos da vida de alguém, quando eu e você pecarmos contra alguém com a nossa boca, com a nossa língua, lembremos que, em primeiro lugar, o nosso coração é que está contaminado e não a nossa língua. Mas aquilo que há de não presta está dentro do nosso coração. Trata-se de um coração perverso. Trata-se de um coração contaminado pelo pecado. Não só o apóstolo Paulo diz o aspecto de que não há nenhum justo sequer sobre a terra, de que todos são iguais aos olhos do Senhor, de que todos pecaram e se extraviaram, de que todos se fizeram inúteis. Não só no sentido de que aquilo que sai por causa dessa contaminação, por causa do pecado, tudo aquilo que sai de nós, também tem a contaminação, também está contaminado, ou pode estar contaminado pelo pecado. Mas nos versículos de 15 a 18, Paulo vai mostrar que não só a nossa língua, aquilo que nós falamos, mas as nossas ações, elas também estão totalmente contaminadas. Os versículos de 15 a 18, o apóstolo Paulo diz: são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Após falar sobre a língua, que implicitamente nos lembra que o nosso coração também está contaminado, Paulo irá falar agora de todo o resto do nosso corpo. Paulo fala agora de todo o nosso corpo, de tudo aquilo que a gente faz, de todas as ações externas que nós fazemos, inclusive com o nosso corpo. Lembra que hoje pela manhã, quando nós falávamos a respeito da epístola de Tiago, nós relatávamos que o que ele diz lá é que se alguém não doma a sua língua, também não é capaz de domar todo o seu corpo. E Paulo, o que ele está fazendo aqui é concordando. O que Tiago e Paulo fazem é concordar um com o outro. Paulo fala que a língua é contaminada e logo em seguida ele vai dizer que o corpo também é contaminado. Ou seja, se não conseguimos refrear e tomar conta da língua, nós não conseguimos também refrear e tomar conta do nosso corpo. E as nossas atitudes externas também vão ser contaminadas. Também vão estar contaminadas. O nosso proceder, o nosso sonhar, o nosso planejar, tudo aquilo que diz respeito às nossas ações, também estão debaixo do pecado, também estão debaixo do poder do pecado, meus queridos.
Isaías vai falar que desde a planta do nosso pé até a nossa cabeça, nós estamos cobertos e cheios de contusões e chagas. E o que ele quer dizer ali a respeito de contusões e chagas é pecado, contaminação por causa do pecado, natureza pecaminosa. É assim que eu e você somos. É assim que nós nos tornamos por causa do pecado quando entrou no mundo. Paulo vai concluir aqui no versículo 18, fazendo uma afirmação a respeito de algo muito pesado. Ele diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. A natureza do homem é uma natureza de não temer a Deus, de não temer ao Senhor. Temor ao Senhor, nós vamos ver isso em Provérbios, implica em fugir do pecado, em fugir do erro, em fugir da iniquidade. Aquele que não tem a Deus está caindo constantemente em pecado. Aquele que não tem a Deus está errando constantemente. E mais ainda, aquele que não tem a Deus não é sábio e sim um tolo. Porque o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Como nós podemos aplicar isso às nossas vidas? Meus irmãos, se nós não tomarmos cuidado, as nossas ações, aquilo que nós externamos, serão ações contaminadas pelo pecado. Serão ações que mostrarão essa contaminação. Nós buscamos tantas vezes brigas uns com os outros. Nós buscamos tantas vezes contendas uns com os outros. E tantas vezes isso acontece de uma forma sutil e nós achamos que não estamos fazendo bem isso, mas na verdade nós estamos. As nossas ações, tantas vezes elas estão também contaminadas. Tantas vezes nós estamos planejando coisas contra os nossos irmãos. E nós queremos esconder isso de nós mesmos. Concluindo, será que deu para você entender o porquê começar uma série de mensagens a respeito do perdão falando sobre essa passagem aqui? Meus queridos, nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores uns do que os outros. Aqui dentro nós pertencemos todos a uma mesma natureza. E natureza esta que é pervertida, natureza esta que é pecaminosa, natureza essa que é contaminada, natureza esta que é inclinada para o erro, inclinada para o pecado, tendenciosa para desagradar o Senhor. Ainda que seu irmão peque contra você, não ache que você é melhor do que ele em algo. Você não é melhor do que ele em coisa alguma. Eu não sou melhor do que você em absolutamente nada. Eu diria que nós deveríamos ter constantemente em nossos corações e em nossas mentes o versículo 23 desse mesmo capítulo 3 do apóstolo Paulo, quando ele fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. Você pecou e eu pequei. E por causa disso, diante de Deus, todos nós carecemos da glória dele. Ou seja, todos nós estamos contaminados por esse pecado. E nós não podemos ou não poderemos nunca, pelo menos enquanto estivermos aqui na terra, fazer algo perfeitamente bom. Fazer algo que vai agradar perfeitamente o Senhor por causa desse pecado nas nossas vidas. E por causa disso, nós carecemos da glória de Deus. Seu irmão pecou contra você. Seu irmão lhe machucou profundamente. Seu irmão foi totalmente injusto com você. Seu irmão fez algo contra você sem você ter feito absolutamente nada com ele. Mais ainda, seu irmão fez alguma coisa com você, mesmo depois de você ter feito algum bem a ele, mesmo depois de você ter abençoado a vida dele. Ainda assim, você pecou e ele também. Você carece da glória de Deus e ele também. Você não é justo e ele também não é. Você é totalmente igual a esse ser. Tenha isso na sua mente, tenha isso no seu coração. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus.
todos nós estamos no mesmo patamar. Um certo teólogo, um homem de Deus, Henry Moore, ele falou certa vez algo que eu achei muito interessante. E eu gostaria de terminar com isso. Ele disse: a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus. Mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume de uma montanha. No entanto, eles têm a mesma capacidade que você tem de encostar nas estrelas. A prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, ou seja, pecado. Mas você também está destituído dessa glória, você também pecou. Eles podem estar no fundo de uma mina e você pode estar no alto, no cume de uma montanha. No entanto, eles têm a mesma capacidade de alcançar as estrelas que você tem. Ou seja, nós não somos melhores do que ninguém. Inclusive, nós não somos melhores do que uma prostituta, do que um assassino ou do que um mentiroso. Até porque, muitas vezes, essa classe de pessoas encontra-se dentro da igreja. Queria convidar você a baixar sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai bondoso, é maravilhoso estar na Tua presença. É muito bom desfrutar da Tua presença. É maravilhoso desfrutar do toque do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. De sentir Ele desafiando aos nossos corações. Porém, também, isso nos deixa com temor e nos deixa tremendo diante da Tua presença. Porque nós sabemos que há coisas nas nossas vidas e nossos corações que precisam ser tratadas. E tantas vezes nós não queremos tratar. E nós sabemos que não temos como esconder essas coisas de Ti. Tu as conheces todas elas. E Tu sabes, ó Pai, da nossa dificuldade de perdoar os nossos irmãos, de perdoar aqueles que nos machucam, nos ferem, aqueles que pecam contra cada um de nós. Tu sabes como isso é difícil, Tu sabes como nós nos achamos importante ao ponto de não querer perdoá-los por terem nos machucado. Tu sabes essa dificuldade, Tu sabes essa realidade que há em nossos corações. Todavia, eu te peço que Tu venhas a abrir as nossas vidas, Tu venhas a abrir as nossas feridas, Tu venhas a abrir a nossa natureza diante dos nossos olhos e mostrar o quão pecadores nós somos, o quão miseráveis nós somos. Que Tu venhas a nos mostrar, como disse o profeta Isaías, que de fato as nossas obras não passam, Senhor Deus, são como o trapo de imundícia. Que Tu venhas a nos mostrar, como o mesmo profeta Isaías disse, Senhor Deus, que da planta dos nossos pés até a nossa cabeça nós estamos contaminados pelo pecado. Venha abrir isso diante das nossas vidas, diante dos nossos olhos, diante dos nossos corações. Venha nos mostrar o quanto miseráveis somos, o quanto pecadores nós somos, o quanto falhos nós somos. Venha nos mostrar, Senhor Deus, que nós não somos melhores do que aqueles que pecam contra nós, do que aqueles que nos machucam, que ferem os nossos corações, que nos entristecem, contra aqueles que são injustos conosco. Nos lembra que nós não somos melhores do que eles. E assim move o nosso coração a aprender a perdoar o próximo. Ó Deus, que em todos esses domingos aqui nesse mês, Tu venhas de fato a nos incomodar profundamente todos eles e nos ensinar a perdoar o próximo, assim como nós queremos que Tu nos perdoes. Ó Deus, trata as nossas vidas. E eu clamo isso a Ti, no nome santo de Jesus, aquele que nos desafiou a perdoar uns aos outros. Eu oro no nome dEle. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. E eu gostaria de convidar os presbíteros a tomarem assento à mesa.